No episódio de hoje eu vou falar com você sobre algo que ativa o medo ou a fobia que você sente. E eu vou te mostrar no episódio de hoje o que é isso que ativa isso. A gente chama isso de estímulo, de uma forma um pouco mais aprofundada. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. O que é estímulo? Como que o estímulo funciona e realmente quais são os tipos de estímulo? É muito importante você ter acesso a esse conhecimento para o seu próprio autoconhecimento, para você poder vencer o medo que você sente e, claro, ter autocoragem. É sobre tudo isso que eu vou falar com você no episódio de hoje do podcast. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autocoragem. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach e aqui no podcast Autocoragem eu compartilho com você princípios, eu compartilho com você as técnicas e ferramentas para você poder ter a tão sonhada autocoragem, que é a capacidade para você poder vencer os seus maiores medos. E para você poder vencer os seus maiores medos, é importante você ter clareza do que aciona esses medos. E qual que é a parceria entre estímulo e emoção. Esse é o tema de hoje. Estímulo. O que ativa o nosso medo. Bom, eu começo o episódio de hoje então Bom, eu começo o episódio de hoje então falando exatamente sobre isso, sobre estímulo. Primeiramente, o que é esse estímulo? Mas antes eu preciso falar com você sobre o ciclo inevitável do medo. O ciclo inevitável do medo, ele reúne 6 estágios. E eu vou explicar com você com clareza. É muito importante você entender o ciclo inevitável do medo para você poder entender o estímulo e, claro, para você poder vencer o medo que você sente. Até mesmo porque todos nós passamos por esses 6 estágios e por isso que a gente sente medo. Inclusive, esses 6 estágios são responsáveis pelos resultados que nós temos. Então, se você tem um resultado que para você não é um resultado positivo, ou bem pelo contrário, um resultado negativo, um resultado que você não gostaria de ter na sua vida, pode ser porque você está se auto-sabotando, ou seja, você não está trabalhando o medo que você sente, que com certeza pode ser que esteja te limitando de realmente alcançar esse objetivo. Ou, muitas vezes, o medo ele auto-sabota a gente para que nós não tenhamos tanta qualidade de vida. Então a gente vive a vida mais com medo do que realmente tomando as ações que a gente gostaria de tomar para poder alcançar um objetivo. Então é muito importante a gente entender o ciclo inevitável do medo, entender como o medo funciona, para que depois a gente possa se conhecer, conhecer o medo que a gente tem e aí trabalhar esse medo que a gente sente e ter autocoragem. O que é o ciclo inevitável do medo? O ciclo inevitável do medo, ele é um esquema claro e específico que reúne um conjunto de 6 estágios. O primeiro estágio, o estágio 1, é aprendizagem. Esse estágio ele é muito comum na infância, ou seja, esse estágio é o primeiro contato que a gente tem com o que é perigoso, com o que é ameaçador, ou seja, em outras palavras, com o medo. Lembre-se, o medo ele tem como objetivo nos proteger contra perigos e ameaças. E quando a gente é criança, muitas vezes a gente não sabe o que é perigoso, o que é ameaçador. Tanto é que a gente está em processo de desenvolvimento ainda quando a gente é criança. Tá certo? Em uma dessas pequenas fases de desenvolvimento. E aí entender, e aí é nessa fase da nossa vida que a gente começa a aprender o que é perigoso, o que é ameaçador. E aí a gente começa a desenvolver o medo. E tem três formas que a criança ela aprende. Pode ser que ela aprenda através de uma dessas formas, especificamente a sentir um medo específico, ou através das 3 formas também pode ser algo muito comum de acontecer. A primeira forma que a gente aprende a sentir medo é através das pessoas à nossa volta. Ou seja, os nossos pais, as pessoas à nossa volta. Aqui eu estou dando um exemplo quando a gente era criança, certo? Então, quando a gente é criança, os nossos pais, talvez a nossa babá, amigos, familiares, professores e por aí vai,
essas pessoas e várias outras pessoas que tiveram algum contato com a gente, pessoas mesmo, essas pessoas, elas nos ensinaram algo, ou seja, elas nos ensinaram a perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. Quantas vezes o pai já não chegou para uma criança e falou assim: filho, não coloque o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. E muitas vezes o pai repetia isso para a criança várias e várias e várias vezes. E isso é o quê? Aprendizagem através de pessoas, tá certo? Ou seja, através de uma repetição e através de pessoas. Às vezes outras pessoas repetiram isso e vários outros medos a mesma coisa. Como a criança ela não consegue ainda perceber, ela ainda está aprendendo o que é perigoso, o que é ameaçador, ela está nesse processo, os pais, as pessoas à volta dela, que já percebem, já sabem o que é perigoso, o que é ameaçador, já conseguem perceber o perigo, eles falam isso para a criança, onde a criança não percebe. E aí quando a criança percebe e começa a entender o que é perigoso e o que é ameaçador, pode ser que ela desenvolva um determinado medo de algo. A segunda forma que nós aprendemos, que a criança ela aprende, assim, que nós aprendemos a sentir medo, é através de conhecimento. E esse conhecimento pode vir ser adquirido através de um áudio, através de um vídeo, através de um livro, através de um artigo, através de um documentário, através de um filme, através de um jornal que você leu, através de um jornal que você assistiu na televisão, através de um trecho de uma novela. O fato é que você aprende através de conhecimento, certo? Um conhecimento. Você leu um livro que falava sobre que cobra é um animal peçonhento, que cobra é um animal venenoso e muito, mas muito perigoso para o ser humano. Você aprendeu isso num livro, você começa a perceber que cobra não é, que cobra é um animal muito perigoso. Que cobra não é um animal bonito, bonitinho e fofinho, não. Cobra é um animal perigoso. E aí, quando a criança lê isso, quando a criança aprende isso, isso começa a ficar mais claro para ela. Tá certo? Não só sobre cobra, mas sobre outros animais e sobre outros estímulos também, tá certo? Então, através de conhecimento é muito poderoso também. Agora, você imagina, uma criança aprender através de conhecimento e através de aprendizagem, né? Através das pessoas. Aí já intensifica já o medo que ela sente. A terceira forma que nós aprendemos a sentir medo é através de experiências. Essa forma ela é muito poderosa e muito efetiva, ou seja, ela é muito poderosa, é muito potente a forma com que a gente aprende através de experiência. Inclusive, através dessa forma que nós aprendemos através de experiências, essa forma, com certeza, é muito comum a pessoa sentir medo automaticamente depois que ela passou por uma experiência de perigo ou de ameaça. Basicamente é muito simples. A criança ela vai brincar com um cachorro, né? E criança não consegue perceber o que é perigoso ou o que é ameaçador. E o cachorro é um cachorro muito feroz, literalmente. E a criança vai brincar com o cachorro, ela não tem noção ali da brincadeira, que o cachorro é feroz, que o cachorro é perigoso. E a criança começa a tocar no cachorro e o cachorro morde essa criança. Tá certo? A criança ela passou por uma experiência negativa com o cachorro. Pode ser que essa criança desenvolva um medo de cachorro, tá certo? Ou pode ser que não, mas pode ser que é muito comum. Entretanto, uma coisa é certa nessa situação, é que essa criança vai ser mais cautelosa quando ela tiver contato com o cachorro. Ou talvez até com outros animais, quem sabe, aí depende de pessoa para pessoa, tá certo? Mas o fato é o pai repete para essa criança, não coloque o dedo na tomada, não coloque o dedo na tomada. E essa criança pega e coloca o dedo na tomada. Quando ela coloca o dedo na tomada, ela passou por uma experiência. Sim, foi uma experiência de levar um choque, mas ela aprendeu muito mais do que levar um choque. Ela aprendeu que colocar o dedo na tomada é algo perigoso. E com certeza ela não quer mais repetir essa experiência negativa de colocar o dedo na tomada. E aí você percebe, o que é mais poderoso? Uma pessoa falar com a gente que algo é perigoso ou realmente a gente ter experiência com aquilo. É claro que tem medos que não tem como nem
Tem coisas que não tem como a gente ter experiência, como por exemplo pular de um lugar bem alto, ou várias outras experiências que a gente pode ter, que inclusive muitas delas podem causar até morte na pessoa ou um acidente muito grave, tá certo? Então é muito importante aprender através das pessoas, através de conhecimento ou através de experiência. Então através dessas 3 formas que nós aprendemos a sentir medo. Foi feito um episódio do podcast Autocoragem falando especificamente sobre isso. Como nós aprendemos a sentir medo. Se você quiser assistir esse episódio, foi focado exatamente sobre esse primeiro estágio do ciclo inevitável do medo, que é a aprendizagem. Para você poder assistir esse episódio, basta você ir no YouTube e digitar na pesquisa Vitor Coach, clica no canal, entra em playlist, lá na playlist você encontra a playlist do podcast e todos os episódios anteriores do podcast Autocoragem. O estágio 2 do ciclo inevitável do medo é exatamente a memória. E aí nós temos 3 tipos de memória. O primeiro tipo de memória é a memória sensorial. Ou seja, todas as informações que eu estou absorvendo através de tudo que está acontecendo à minha volta agora faz parte da memória sensorial. A partir dessa informação que eu recebo através dos meus 5 sentidos, eu encaminho para o segundo tipo de memória, que é a memória de curto prazo. O que seria a memória de curto prazo? A memória de curto prazo, ela é uma memória que dura durante poucos minutos, poucos segundos, e ela tem também uma limitação de informação que ela recebe. E você se lembra dela durante pouco tempo. Logo depois, essa informação ela é encaminhada para outro lugar. E esse outro lugar é a memória de longo prazo, que é o nosso terceiro tipo de memória. Então, dentro da memória de longo prazo está todas as nossas informações, ou seja, todas as nossas experiências, todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente viveu ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, está na nossa memória, ou mais especificamente na nossa memória de longo prazo, onde a gente pode acessar essa memória, essa informação, quando a gente quiser, através da nossa memória. E no nosso caso, os medos, as experiências que a gente aprendeu, seja através dos nossos pais, seja através de conhecimento, ou seja, experiência mesmo, todos esses aprendizados que a gente teve está na nossa memória, certo? Tanto é que se a gente vê um animal, a gente pode ser que a gente fique com medo dele. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem medo dele porque ele está guardado dentro da gente em algum lugar, que no caso é na nossa memória. Foi feito um episódio também aqui no podcast dedicado somente à memória. Para você poder assistir, basta ir lá no YouTube, digitar na pesquisa Vitor Coach, clicar em playlist e lá você encontra a playlist do podcast Autocoragem e procurar o episódio por lá, onde eu falei sobre memória. O lugar onde está armazenado os seus maiores medos. O estágio 3 é estímulo, e é sobre ele que eu vou falar com você de uma forma mais aprofundada logo mais, tá certo? Mas de uma forma clara e simples. Estímulo é aquilo que aciona um medo em nós, tá certo? Aciona um determinado medo em nós. O estímulo, ele é um gatilho, então, que aciona o medo em nós. Bom, a gente tem também o quarto estágio. O quarto estágio é emoção. O quarto estágio do ciclo inevitável do medo é emoção, que no caso, mais especificamente, é a emoção do medo. Claro que emoção não é só medo, a gente tem outras emoções também além do medo, como por exemplo tristeza, raiva, alegria, felicidade, nojo e outras emoções secundárias também, como por exemplo a culpa. Mas o nosso foco aqui sempre é o nosso medo, sempre é o medo. O meu foco é o medo. Então, basicamente, o estímulo, ele desperta em nós, ele é um gatilho que aciona um medo em nós. E aí a gente tem variados tipos de medo e tipos de medo, né? Logo mais eu falo sobre o medo e também essa aliança, essa parceria entre estímulo e a emoção do medo. O quinto estágio, então, do ciclo inevitável do medo é a ação. E nós tendemos a ter 2 ações que nós tomamos quando nós estamos com medo. E essas 2 ações podem ser luta ou pode ser fuga. Ou seja, você pode lutar com aquilo que você tem medo, né, com o medo que você sente, enfrentar aquele medo de frente, ou você pode simplesmente fugir, que no caso é sair daquele ambiente onde você não está confortável com aquela situação de medo.
E às vezes, por muitas vezes, é melhor fugir do que lutar com aquilo que você tem medo. E o sexto estágio do ciclo inevitável do medo é resultado. Depois que você passar por todos esses estágios, você finalmente vai ter um resultado na sua vida. Só que isso não significa que esse resultado vai ser positivo, porque também existem resultados negativos. Só que quem vai dizer que os resultados é positivo ou negativo é você mesmo. Porque até mesmo cada um aqui tem um objetivo, tem uma meta que quer atingir e por aí vai. Ou quer ter uma qualidade de vida, só que muitas vezes isso não acontece por causa dos medos que você sente. Os medos muitas vezes limitam as pessoas, os medos eles bloqueiam as pessoas, os medos eles são como algemas invisíveis e as pessoas elas não veem essas algemas. Por quê? Porque elas são invisíveis e elas acham que isso não limita a vida delas. Inclusive muitas pessoas elas não têm qualidade real de vida porque elas tomam as decisões dela baseada unicamente em medo, em vários medos que elas sentem. Então elas não têm realização e nem satisfação na vida delas, pessoal nem profissional, porque elas têm medo. Elas tomam as ações às vezes com medo, ou muitas ações elas deixam de tomar no dia a dia dela, porque ela literalmente sente muito, mas muito medo mesmo. Então esses são os 6 estágios do ciclo inevitável do medo: aprendizagem, memória, estímulo, emoção, ação e resultado. Vamos falar agora então sobre o nosso querido estímulo, que é o foco do nosso episódio de hoje. O que é estímulo? O estímulo ele é um gatilho que aciona o medo que a gente sente. No caso, mais especificamente, o estímulo ele aciona, ele desperta, ele dá um estalar de dedos para a emoção poder ser acionada. Que no caso aqui é a emoção do medo, tá certo? Mas existe a família de emoções e o medo é um desses membros dessa família. Só que a emoção que sempre quando eu me refiro aqui no ciclo inevitável do medo é a emoção do medo, certo? O medo ela é a emoção que tem como objetivo nos proteger. Ou seja, o medo ele não é nosso inimigo, bem pelo contrário. O medo e até mesmo as emoções, elas são criadas com o objetivo de proteger nós, seres humanos. Contra o quê? Contra perigos, contra ameaças. Porque imagina se você não tivesse medo, né? Se você não tivesse medo de nada. Provavelmente você estaria no alto de um prédio, você poderia pular dali, já que você não sente medo, você é livre para poder fazer o que quiser, certo? Se você não sente medo, você pode andar literalmente no meio da rua, sem sentir medo de que um carro venha e te atropele. Então, imagina como é que seria a sua vida se você não sentisse medo. Em um momento, então o medo ele é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que sentir medo é algo muito bom, é algo muito positivo, tem certos medos que acabam limitando a sua vida. Então, por isso é importante a gente manter um equilíbrio, tá certo? Fobia demais não é bom, porque muitas vezes você vai deixar de fazer certas coisas na sua vida porque simplesmente você tem uma fobia, porque simplesmente você tem um medo você tem muito medo daquilo, tá certo? Por exemplo, viajar para outro lugar, sendo que muitas vezes você vai precisar viajar de avião, e aí você deixa às vezes de conhecer algum outro país porque você tem medo de andar de avião. Então você está deixando às vezes de realizar um sonho, de alcançar um objetivo porque você tem medo, não de andar de avião especificamente, mas sim medo de altura. E é importante a gente trabalhar esse medo para que esse medo ele não impeça você de alcançar o seu objetivo ou de realizar o seu sonho. Ou, por exemplo, você tem um sonho de fazer mais amigos, e aí você é uma pessoa que tem medo de conhecer pessoas em grupo, né? Você tem quase uma fobia social. Então é importante saber como trabalhar isso para você poder ir naquele grupo, tá certo? O estímulo nada mais é então que é um gatilho. Então, por exemplo, se você tem medo de rato, rato é um estímulo que aciona o medo. Então, se você vê um rato, provavelmente você vai sentir medo. Só que a gente vai ter que entender agora os níveis de medo para a gente poder compreender os tipos de estímulo. Primeiramente, o que são esses níveis de medo, né? Bom, o medo ele tem 3 níveis. O primeiro nível do medo é pouco medo. Ou seja, quando você tem contato com um estímulo, com algo que te
que aciona o medo em você, você tem pouco medo. Esse pouco medo só faz com que você fique vigilante, ou seja, só faz com que você fique mais atento ao que está acontecendo. Fique atento àquele estímulo que despertou o medo em você, tá certo? Você não está desesperado, você não está desesperado, descontrolado naquela situação, você está com pouco medo. Você só está atento ao que está acontecendo, tá certo? Você está calmo, você está tranquilo, mas você está com medo, você está com pouco medo. A gente tem um segundo nível de medo, que é o muito medo. O muito medo, claro, você já está bem mais atento, super vigilante naquele momento em que você... Super vigilante ao que está acontecendo à sua volta, super vigilante e atento ao estímulo à sua volta. E o medo está se manifestando em você fisiologicamente, seu batimento cardíaco está alterado, está acelerado, né? O medo está se manifestando em você, você está tentando ali controlar, mas você não consegue. E você às vezes está tremendo de medo de algo, daquela situação, daquele estímulo que está te causando medo. Então esse segundo nível de medo a gente chama de muito medo. O terceiro nível de medo é a fobia. No caso da fobia, você já está desesperado, né? Você já está desesperado. Quem tem fobia normalmente é muito comum a pessoa gritar, a pessoa ter pavor, a pessoa não quer ficar perto, não quer ter contato daquilo da qual é o estímulo que causa aquela fobia na pessoa, mais especificamente. E é sobre isso que a gente vai falar agora então. Então é importante você reconhecer os três níveis de medo que você sente, tá certo? É importante você fazer uma lista dos medos que você sente e entender, esse medo aqui, será que eu sinto pouco medo? Será que eu sinto muito medo? Será que eu sinto fobia com isso? Porque é um processo de autoconhecimento. Eu posso até te trazer conhecimento, mas o autoconhecimento fica com você. Agora, o que pode realmente desencadear um estímulo em nós? E aí a gente tem vários tipos de estímulo. E agora eu vou te dar exemplos, alinhando esses exemplos com a emoção do medo. E vários medos que a gente sente no cotidiano. Eu prometo que eu vou trazer os estímulos mais famosos e mais comuns, que com certeza pode ser que sejam ativados aí no seu dia a dia, como também eu vou trazer para você agora os medos mais comuns, as fobias mais comuns também do dia a dia que eu percebo, que eu observo, tá certo? Mas antes, eu queria fazer um convite para você, que é para você participar da Jornada da Autocoragem. A Jornada da Autocoragem é um evento 100% online, 100% gratuito, é uma série de 4 aulas, onde eu vou compartilhar com você o passo a passo para você poder ter autocoragem. Ou seja, para você poder desenvolver a capacidade que é necessária para você poder vencer os seus maiores medos. Tá certo? Por mais que eu fale aqui com você durante esses episódios do podcast sobre vários assuntos, a jornada ela é um método. A jornada ela é pensada para realmente poder te ajudar aí na sua jornada. Então tudo que eu ensino para você aqui, ao invés de você ter que ir em outro podcast, sabe? Pegando peças do Lego espalhadas, bem pelo contrário, eu já trago para você o Lego montado, mais especificamente dentro da jornada. Então falo com você sobre autoconhecimento, que é o primeiro passo. Depois eu vou falar com você sobre outros assuntos e técnicas aprofundadas para você poder vencer o medo que você sente, tá certo? Então participe da jornada, ela vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro de 2021. Para você poder se inscrever na jornada, basta você clicar no link na minha bio no Instagram, ou se você está assistindo a gravação desse podcast no YouTube, clica na descrição ou nos comentários. Se você está no Facebook, clique nos comentários também, que vai estar o link para você poder se inscrever. Bom, então nós temos vários tipos de estímulo, assim como nós temos vários tipos de medo que provavelmente você sente no seu dia a dia. Bom, eu vou linkar agora o estímulo com o medo e vários medos, tá certo? Bom, primeiramente, um complementa o outro, tá certo? Se você sente medo é porque um estímulo foi acionado. Só que o estímulo, qual que é a participação dele? Ele aciona o medo. Se você vê um rato, por exemplo, e você é uma pessoa que tem medo de rato, né? Você teve uma experiência passada negativa com um rato
O rato está armazenado na sua memória do que você aprendeu sobre rato. Se você vê um rato, o rato ele é um estímulo que aciona o medo de rato em você. Certo? Esse medo de rato vai fazer com que você tome uma ação. E essa ação aí vai depender do nível de medo que você sente. Se você sente pouco medo, o rato está ali tranquilinho no ambiente, você olha para o rato olha para você, mas tranquilo. Você está com pouco medo, você está cauteloso com o rato ali no ambiente e tal. Se você sente muito medo, o rato está ali no ambiente e você está aqui. Você quer sair daquele ambiente porque você não quer ter contato com o rato. Agora, se você sentir fobia e você vê um rato, você fica desesperado naquele ambiente, cara. Você sobe em cima da cadeira, você grita alguém, meu Deus, o rato tá aqui. Ou você sai daquele ambiente correndo, porque o rato tá ali. Né? Quando a gente tem fobia, a gente não quer ter contato com aquilo que a gente tem medo, tá certo? Isso foi só um exemplo, rato, né? Mas poderia ser outro animal, outros animais. Poderia ser aranha, poderia ser cobra, poderia ser coruja. Quem que tem medo de coruja? Talvez tenha alguém que tenha medo. Sim, não vão... Pode ser que tenha pessoas que têm medo de coruja, por exemplo. E outros tipos de animais também. Tubarão, lagartixa, urso, onça, cachorro, gato. Então vai acontecer o mesmo processo que aconteceu com o rato. A pessoa vê um desses animais e, consequentemente, esses animais, eles são o estímulo que aciona o medo. E aí, quando esse medo vai ser acionado, o seu comportamento perante o medo vai ser baseado através dos 3 níveis de medo que você sente. Se você sente pouco medo, se você sente muito medo ou se você tem uma fobia com aquilo. Certo? A ação que você vai tomar vai depender realmente de qual nível de medo você tem. Se é pouco medo, se é muito medo ou se é uma fobia. E aí, a gente tem também outro tipo de estímulo, né? Não é só animal que é estímulo não, tá certo? A gente tem também como estímulo lugares. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo, um lugar alto é o estímulo que lhe causa medo. E aí, dependendo do nível de medo que a pessoa tem, esse estímulo, que no caso é um lugar alto, talvez a pessoa nem vá entrar nesse lugar alto para poder subir até lá em cima. Quando ela olha do lado de fora, nossa, um lugar bem alto. Ela sabe que ela tem medo de altura, ela não entra naquele lugar. Se ela tem uma fobia. Se ela tem pouco medo, que é o que eu tenho, inclusive, né? Eu acredito que você também tenha, né? Porque a gente precisa ter um pouco de medo de lugares altos, por exemplo, né? Porque senão, né? Se a gente não tiver nem pouco medo, provavelmente a gente vai estar tranquilo e não vai estar com medo. Então, pelo menos um pouco de medo todo mundo tem de estar em um lugar alto, né? Mas isso não impede o quê? Que a gente entre naquele lugar. Agora, o muito medo, a pessoa pode até entrar em um lugar alto, só que ela vai ficar longe ali do lugar perto ali da janela e tal. A fobia, muitas vezes a pessoa nem entra no próprio lugar alto, porque imagina se ela subir lá e olhar para baixo. Ela vai ficar muito desesperada. Então é muito importante ter clareza disso. Nós temos outros tipos de estímulo também, como por exemplo, pessoas podem ser um estímulo, comida, sons e por aí vai. Então nós temos vários tipos de estímulo e qualquer estímulo qualquer medo que você sinta, se questione, qual é o nível desse meu medo e qual foi o gatilho, qual foi o estímulo que acionou esse meu medo. Procure ter clareza disso. Tá certo? Te convido para você poder participar da jornada da autocoragem, que vai acontecer do dia 22 até o dia 25. Clique no link na bio para você poder se inscrever e eu te vejo no próximo episódio do podcast Autocoragem. Um grande abraço.